Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, Bobby Fischer derrotou, portanto, Mark Taimanov nas quartas de final do torneio de candidatos de 1971 por 6-0, 6 vitórias, nenhuma derrota, nenhum empate. Passou para a semifinal, venceu o dinamarquês Bent Larsen por 6-0, 6 vitórias, nenhuma derrota, nenhum empate. E agora a gente tem então essa final aqui do torneio de candidatos de 1971. Bobby Fischer vai encarar o ex-campeão mundial Tigran Petrosyan, o jogador da Armênia. E o Tigran Petrosyan, para estar nessa final, venceu na semifinal agora o Korchnoi, que era um grande jogador, um match bem arrastado ali, bem difícil. Foram 9 empates e uma vitória na 9ª rodada para o Petrosyan. Então apenas uma vitória do Petrosyan e 9 empates. Por isso o Petrosyan passou aí para a final. E vamos lá então ver como é que vai ser esse match tão esperado aqui entre Bobby Fischer e o ex-campeão mundial Tigran Petrosyan. O vencedor desse match de melhor de 10 vai poder disputar o título mundial contra Boris Spassky. Esse match Bobby Fischer-Petrosyan aconteceu em Buenos Aires. E vamos dar uma olhada. Bobby Fischer abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui C5, a defesa siciliana pelo Petrosyan. Cavalo em F3, E6. D4, C por D4, cavalo por D4. Cavalo C6 e aqui a variante Taimanov, que foi jogada pelo Taimanov diversas vezes na quarta de final aqui contra o Bobby Fischer. O Bobby Fischer segue exatamente como jogou contra o Taimanov, com cavalo B5. D6, bispo em F4, colocando pressão no ponto de D6. E5 atacando o bispo, bispo em E3. Cavalo em F6, bispo G5. A gente viu essa mesma sequência de lances contra o Taimanov. Bispo em E6 pelo Petrosyan. Cavalo de 1 em C3, A6. Bispo por F6, G por F6, cavalo em A3. E na partida contra o Taimanov seguiu exatamente dessa forma. E o Taimanov jogou aqui com o cavalo em D4. Karpov, se eu não me engano, já jogou também essa posição nessa época com o cavalo em E7. E já se viu também jogadores fazendo dama B6 nessa época. E é a primeira vez que o Petrosyan então introduz aqui o lance D5, uma novidade teórica nesse ano de 1971. Olha só que legal, uma novidade aqui contra o Bobby Fischer. O Bobby Fischer segue com E por D5 e agora esse lance é interessante porque ele ataca aqui o cavalo, bispo por A3, B por A3 e aqui dama em A5. Olha que legal, o Petrosyan veio armado aí contra o Bobby Fischer, tá jogando com bastante energia, né? Então aqui ele deixou uma das peças, mas está atacando o cavalo em defesa aqui do Bobby Fischer. O Bobby Fischer protege o cavalo com dama D2 e agora grande roque pelo Petrosyan. Já vimos que é pauleira aqui, já vimos que temos um grande adversário aqui, o ex-campeão mundial Tigran Petrosyan contra o Bobby Fischer. Aqui é coisa complicada. Grande roque colocando uma cravada agora no peão, pressionando também o peão central. Bispo C4, o Bobby Fischer protegendo o peão de D5 e agora a torre de H em G8. Olha só, tirando proveito dessa coluna G semi-aberta. A partida segue com torre D1, o Bobby Fischer colocando todas as forças aqui no peão de D5. Bispo em F5, bispo D3 propondo as trocas, bispo por D3, dama por D3 e agora cavalo aqui em D4. Roque finalmente pelo Bobby Fischer, destemido, né? Um roque destemido. Mas, enfim, colocando o rei aí em segurança por enquanto e trazendo a torre para o jogo. Rei em B8, colocando aí o rei um pouco mais seguro, rei H1. E agora dama por A3. O Petrosyan recupera aí o peão, que ele já havia gambitado. E agora o Bobby Fischer segue com F4. Olha que legal esse lance, né? Tentando desviar aqui o defensor do cavalo. Torre C8 foi jogada e o Petrosyan agora bota pressão no cavalo do Bobby Fischer. O cavalo vem para E4, existindo agora a possibilidade da troca de damas. Dama por D3, C por D3 e torre C2. O Petrosyan já tem uma torre na 7ª, combinada com uma torre nessa coluna semi-aberta. O Bobby Fischer segue aqui com torre D2, propondo a troca das torres. Torre por D2, cavalo por D2 e agora F5. E a gente vai para esse final, então, todo mundo aí com 6 peões. O Bobby Fischer com mais peões aqui na ala do rei, o Petrosyan com uma maioria de 2 contra 1 aqui na ala da dama.
E vamos ver como continua. F por E5 e agora a torre em E8 pelo Petrosian. Torre em E1 protegendo o peão. Cavalo C2 atacando a torre, torre E2. Cavalo D4 e aí fica colocando essa situação aí para o Bobby Fischer, né? Se a torre vier ou para E1 ou para E3, o cavalo vai ficar vindo para C2. Né? E não dá para vir para E4 a torre. O Bobby Fischer segue com torre E3, cavalo C2. E aqui se ele jogar torre E2, o Petrosian vai jogar cavalo D4 e a gente pode ter um empate por repetições. Mas o Bobby Fischer não está interessado no empate. Ele segue com torre H3, deixando o peão central partindo para cima do peão da coluna H. Torre por E5, agora ameaçando uma sequência de checkmate aqui com torre E1, cavalo cobre e torre captura com checkmate. O Bobby Fischer tem que cuidar disso. Cavalo em F3, atacando a torre, segurando a casa de E1. Torre por D5 e agora capturando o peão. E o Bobby Fischer captura aqui em H7. E temos torre por D3 aqui pelo Petrosian. O Petrosian está com um peão a mais nesse final. Por enquanto, o Bobby Fischer pode até recuperar o peão no momento, mas ele prefere jogar com mais energia. O Bobby Fischer faz o lance H4. E é muito instrutivo esse lance, porque parte imediatamente com o peão aqui, isola o peão passado, é um peão isolado também, mas é um peão isolado não, tem um amiguinho aqui, é um peão passado aqui na coluna H, e imediatamente parte para cima com esse avanço, e esse lance também dá a casa de H2 para o rei, né? Não fica sofrendo sufocos aí na posição. A partida seguiu com o cavalo em E3, e agora a torre por F7, torre D1 cheque, rei H2 e agora a torre em A1. O Bobby Fischer avança com seu peão passado H5. O Petrosian faz o lance F4 e agora a torre por F4. Torre por A2, tudo igual, 2 peões para cada um. O Bobby Fischer tem um peão atacado. Agora aqui em G2, atacado duplamente. E o Bobby Fischer não está preocupado. Ele segue com torre em E4, botando pressão no cavalo. Aqui a partida continuou com cavalo por G2. E agora o que fazer nessa posição? O Petrosian já está com um peão a mais. Está ameaçando alguns cheques descobertos. O Bobby Fischer segue com rei em G3, tirando o rei aí do sufoco. E agora a torre em A5, na tentativa de parar o peão passado do Bobby Fischer. E o Bobby Fischer segue com um lance muito forte aqui na posição, que é o lance cavalo E5. E olha só, nessa posição o Petrosian percebe uma coisa. O Petrosian percebe que o cavalo dele não tem mais nenhuma casa. Ele não pode vir para nenhuma dessas casas que estão todas dominadas. A torre está ineficaz para parar este peão. Não dá para a torre pensar em vir, por exemplo, para C5. Tem cavalo aqui em D7 com cheque capturando na sequência. Torre D5 também não faz muitas coisas. O cavalo está caindo. O problema todo é esse, né? O cavalo aqui do Petrosian está atacado e não tem como escapar, né? E se a torre tentar proteger aqui o cavalo, o peão simplesmente avança e não tem como parar esse peão. O Petrosian, ao perceber tudo isso, abandona aí a partida, a primeira rodada, primeira vitória de Bobby Fischer, uma partida bem aqui difícil, bem difícil para os dois lados, são dois gigantes no tabuleiro. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, olha só, é isso, né? 98,9% de precisão aí para o Bobby Fischer, mantendo aí a sua média de 99%, muito próximo disso. E aqui 98,5% de precisão para o Petrosian, realmente é uma precisão enorme dos dois jogadores. Rafael, vamos dar uma olhada aí no gráfico, né? Olha só, aqui a gente percebe que a partida foi bem equilibrada, em algum momento ficou melhor, né? O Petrosian saiu melhor na abertura, né? Saiu com toda a iniciativa, jogou aquele D5, bispo por A3, né? Então aqui ele realmente ficou com a vantagem. O Bobby Fischer soube anular, conseguiu aí fazer algumas trocas, e aí por uma gafe aqui, um erro grosseiro do Petrosian, nesse final complicadíssimo, o Bobby Fischer acabou se dando melhor nesse final, né? O Bobby Fischer é um jogador completo. Vamos analisar aqui. Tá? Vamos analisar aqui onde é que foi que o Petrosian perdeu a mão aí, né? Então, nesse final, realmente não dá para entender. Não era um lance tão difícil assim, mas enfim, Petrosian, não vamos julgá-lo. Ele já foi campeão mundial, né? Então ele provavelmente tinha ideias sofisticadas aí também. Mas nessa posição, quando o Bobby Fischer faz o lance H5, o Petrosian vai para um lance F4, seguido de torre por F4, e ele fica prejudicado aí na posição. Aqui uma ideia seria capturar aqui em A2, pressionando G2. Não é realmente um lance
muito difícil de ser encontrado no tabuleiro. Eu tenho certeza que o Petrosyan considerou esse lance, mas por algum motivo ele preferiu o lance F4, né? Ele não está aqui para argumentar, infelizmente, mas com certeza ele teve aí os seus motivos. Mas torre por A2, que é um lance natural aí da posição, né? Capturando um peão e atacando em G2, seria um lance que traria igualdade, né? Torre por A2 aqui. E aí, enfim, aqui G2 está atacado. Se continuasse com cavalo H4, por exemplo, protegendo e atacando em F5, poderia seguir com torre em A5. E aí não adianta aqui jogar um lance como H6 por conta de cavalo G4, né? Então as brancas não podem jogar o lance H6. E aí as brancas teriam que jogar alguma coisa como cavalo G6 aqui. Aí o Petrosyan poderia voltar a fazer pressão aqui em G2. E aí se o Bob Fischer viesse com uma ideia de, por exemplo, rei G3, torre por G2 e rei F3, aí legal, né? Ambas as peças estão atacadas. O Petrosyan poderia partir para o sacrifício do cavalo aqui. Bem instrutivo esse final. Poderia seguir com torre H2. E depois de rei por E3, torre por H5. Tudo bem, o Bob Fischer tem um cavalo a mais. Mas o Petrosyan tem 3 peões. Isso daqui provavelmente deve levar a um empate, né? Em algum momento o Bob Fischer vai ter que sacrificar esse cavalo aqui em algum desses peões passados e conectados e tudo mais. E a gente deve ter um final empatado aí, né? Então acho que faltou talvez essa ideia pro Petrosyan. Não sei dizer ao certo por que não foi jogado torre por A2 e sim o lance F4, né? Assim que seguiu na partida, F4, torre por F4 e aí sim torre por A2, né? Foi assim que seguiu na partida. Com certeza Petrosyan tem seus motivos, né? Mas acabou não dando certo. E aqui já é realmente um final vencedor para as brancas, né? O Bob Fischer soube fazer isso muito bem. Vamos ver mais uma vez que bonito. Torre E4, cavalo por G2 e rei G3. Olha só, parece que o Bob Fischer está perdendo esse final, está com um peão a menos, mas na verdade está completamente ganho por conta desse peão passado avançado, né? Torre A5 e esse bonito lance cavalo E5, lance de arremate, bloqueando, né? Fazendo o tema do bloqueio. E agora o Petrosyan sobrou com um cavalo atacado e uma torre bloqueada, né? E aí teve que abandonar a partida. Sensacional, começou bem o match, começou bem essa final aí do torneio de candidato de 1971. E a gente segue então com essa playlist com mais partidas desse incrível match Bob Fischer contra Petrosyan. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!